A gente fica aqui num papo que às vezes fica parecendo e às vezes é mesmo, sabe? Mas a gente tem que tomar um cuidado sempre para no meio dessa confusão toda trazer, quando a gente tiver, dados e fontes para nunca descambar pro papo de botiquim ali. Entendeu? Nunca. Porque é um perigo sempre, quando a gente fala de corrupção desse governo, daquele, não sei o quê, descambar pro papo de botiquim. Isso aqui é a medida utilizada pela Transparência Internacional. Não é feita aqui no Brasil, não é feito pela turma que o Bolsonaro indica o diretor desse negócio, o Lula indica, não é nada disso. Que mede como o Brasil está no ranking de corrupção mundial ao longo das últimas décadas. Vejam que os últimos 5 anos... O que quer dizer últimos 5 anos, para quem não se lembra? Bolsonaro, Temer. Os últimos 5 anos foram os anos onde o Brasil teve a pior colocação no ranking de corrupção do mundo. O melhor ano, ou seja, o menos corrupto dos últimos 5 anos, foi pior do que o ano mais corrupto das décadas anteriores. Então, é só para mostrar o seguinte, não é aquele o papo daqui e dali, medido cientificamente pela instituição mais acreditada do mundo. Nesse sentido, os anos de Bolsonaro e Temer foram os anos de maior corrupção no Brasil das últimas décadas. Gessé, é importante a gente mostrar isso, para não ficar naquela de que, tipo assim, um chamou de corrupto, o outro devolve, e fica aquele negócio de papo de botiquim. Isso aqui não, cara. É impressionante esse gráfico. Bom dia, eu sou Mauro Lopes, essa é a Pós TV 247, mais um Boletim 247. Nem terminamos de avaliar, de saborear, de comemorar as manifestações desse domingo, do 3J, do 3 de julho, manifestações muito expressivas no país inteiro, pelo Fora Bolsonaro, pelo direito à vacina, pelo fim ao genocídio no país. Acordamos essa segunda-feira com uma bomba do UOL, da repórter Juliana Dalpiva, está aqui. O UOL implodiu Bolsonaro na manhã desta segunda-feira, mostrando seu envolvimento direto com a corrupção das rachadinhas. Na verdade, a reportagem do UOL faz mais do que isso. Ela mostra como Bolsonaro foi o tempo todo o chefe do esquema de assalto aos funcionários dos gabinetes do clã Bolsonaro. Bolsonaro e seus filhos. São várias gravações, a mais importante delas, a da ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andréa Siqueira Vale, relatando como seu irmão, André Siqueira Vale, foi demitido da assessoria de Bolsonaro por ter se recusado a entregar a maior parte do salário para Jair. Jair é chamado pela mulher de Queiroz, Márcia Guiar, de 01, como o efetivo chefe do esquema de assalto dos salários de servidores, tanto na Assembleia Legislativa do Rio, quanto na Câmara dos Deputados. Mais recentemente, com a eleição de Carlos Bolsonaro vereador, o esquema também estendeu-se à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. São 3 reportagens. Na primeira delas aparece a gravação da ex-cunhada. Na segunda mostra-se que um coronel do Exército, Guilherme dos Santos Hudson, que foi da AMAN, da Academia das Agulhas Negras, parente de Andréa, participava ao lado de Queiroz do recolhimento dos salários arrecadados, apreendidos, roubados dos servidores. Finalmente, na terceira reportagem, a gravação de Márcia Guiar, dialogando com seu marido, Queiroz, Fabrício Queiroz, o ex-PM Fabrício Queiroz, na qual ela chama Jair Bolsonaro de 01. É interessante essa gravação, porque Queiroz fala, eu sempre mando apagar as mensagens. Vou dar uma palhinha aqui, que o nosso Aquiles Lins conseguiu a captação dessa gravação. Vou dar uma palhinha do áudio, mas você pode ouvir esse áudio em todas as reportagens. Nós já demos 5 reportagens no portal Brasil 247 sobre esse assunto. O André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver, vocês viram? O André devolvia 2, 3. O André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido. Então, esse foi o motivo da guerra de Bolsonaro, até a demissão de André Siqueira Vale, irmão da ex-cunhada de Bolsonaro,
da sua assessoria. Realmente é uma bomba de grandes proporções. É claro que, do ponto de vista do impeachment, diretamente, isso não terá repercussão, porque Bolsonaro só pode ser impeachado por atos praticados durante o exercício da sua presidência, mas, é claro, vão se avolumando as revelações contra Jair Bolsonaro, e esta revelação tem um caráter muito importante, porque ela detona de vez com a figura de Bolsonaro, caçador de corruptos. Bolsonaro é o maior corrupto da República. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra caralho mesmo. Caía bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família, puta que pariu, cai igual uma uva. Esse áudio aí revela, né, que mesmo após os escândalos, o professor Marco Antônio Villa, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, indica o caminho para a nomeação política em gabinetes. É incrível, né, gente? Quantos brasileiros ganham 20 mil reais por mês? Se nós pegarmos o dado da PNAD, né, foi divulgado a semana... PNAD é Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do IBGE, que nós vimos na semana passada, é aproximadamente 2% da população brasileira, 3% no máximo, né, ganham o que esses cargos. Eu gostei que ele falou 500 cargos. Eles não estão preocupados com a língua portuguesa, tal, eles são ladrões. Fabrício Queiroz é um ladrão, né? É um ladrão que está solto. Por isso que a população fica tão irritada com a justiça no Brasil. Lembre-se, parou a investigação da Alerj no Rio de Janeiro por causa do Dias Toffoli, associado ao presidente da República. Fizeram uma aliança, travaram o COAF e impediram a investigação da rachadinha. Quem é Queiroz? Queiroz não é um homem de Flávio Bolsonaro no gabinete de um então deputado estadual, é um homem de Jair Bolsonaro. Ele ia pescar 30 anos, ele é amigo do Jair Bolsonaro. E o próprio presidente disse, ele é meu amigão. Só que o Queiroz é ligado às milícias no Rio de Janeiro, especialmente a uma delas, conhecida, olha pelo nome, Escritório do Crime, que é chefiado por um assassino que está foragido, chamado Adriano. Foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porém, esse Adriano, esse assassino, que foi expulso olha, não é fácil ser expulso pela PM do Rio de Janeiro, hein? Você precisa fazer muito. Esse cidadão recebeu a medalha Tiradentes, que é a comenda mais importante da Alerj, por iniciativa de Flávio Bolsonaro. E o então deputado federal Jair Bolsonaro elogiou, chamou Adriano, o homicida, o assassino que está foragido desde janeiro, de brilhante oficial. E quem articulava isso lá no Rio de Janeiro, fazia o papel de auxiliar de Jair Bolsonaro? Queiroz, Fabrício Queiroz, que está aqui no Morumbi, próximo aqui a Bandeirantes, né? E se tratando, ninguém sabe como ele se trata no Einstein, quem é que paga a consulta, o tratamento, quem é que paga o aluguel, quem é que paga os impostos, e continua tendo relações ali com Flávio Bolsonaro. Portanto, ele não está sumido, o Queiroz. O Queiroz é uma espécie de auxiliar sem pasta. Ele é um faz-tudo da família Bolsonaro. E notem, ele tem 500 cargos, ou como ele fala, 500 cargos, né? Para ele indicar. Queiroz indica pessoas. Um ladrão corrupto, ligado a miliciano, assassinos, indica pessoas lá para o Congresso Nacional e ligado a Flávio Bolsonaro. E olha o absurdo que esse homem, como eles não têm caráter, são psicopatas. Os cargos de 20 mil reais. E ele diz assim, é bom pra gente que é pai de família. Você é um assassino, você é um ladrão. A gente precisa ter coragem, deixar de viver de joelhos. Povo que vive de joelhos não é povo. Povo tem que ver de pé com a espinha ereta, né? Esse homem, é um absurdo que ele faz. Ele está soltinho porque parou a investigação do COAF, a mando do Dias Toffoli, associado ao presidente da República, da velha política, né?
Então a questão toda é isso daqui é um tapa na nossa cara dos brasileiros trabalhadores que se matam, levantam cedo, vão trabalhar, dos empregados, dos subempregados, né, dos estudantes, daqueles que querem melhorar de vida, dos empresários que se matam pagando toda hora os DARFs da vida, né? É isso, o Queiroz está distribuindo cargos. Se você está desempregado, vem aqui no Morumbi, vai na casa do Queiroz, ele pode te indicar. Ele tem 500 cargos para distribuir, cada um com 20 mil reais. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil de Jair Bolsonaro. Vivo. Olha só, Bolsolão do asfalto. Assim está sendo chamada mais uma denúncia contra o governo Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo publicada hoje, empreiteira usa empresa de fachada e domina licitações. A Ingeforte tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro. Até agora, o governo reservou 620 milhões de reais do orçamento para pagamento à empresa. O valor total quitado chega a 84,6 milhões de reais. Esses recursos vêm de contratos com a Condevasf, que é a estatal federal entregue por Bolsonaro ao Centrão em troca de apoio político. Em parte das licitações da Condevasf, a Ingeforte concorreu com uma empresa que a Folha descobriu ser de fachada, a Del Construtora Limitada, que está registrada em nome de um irmão dos sócios da Ingeforte. A Folha analisou 99 concorrências de pavimentação da Condevasf realizadas em 2021. A Ingeforte ganhou a maioria delas. E Jair Bolsonaro montou um esquema de escolas fake para impulsionar a campanha de candidatos aliados ao governo. O MEC teria empenhado verba para a construção de 2.000 escolas, enquanto quase 4.000 unidades seguem inacabadas. A denúncia do jornal Estado de São Paulo. A reportagem explica que o esquema de escolas fake tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado. Bom, o fundo precisaria ter 5,9 bilhões de reais para tocar todas as novas escolas contratadas. Com o orçamento atual, isso levaria 51 anos para acontecer. Numa publicação em seu Instagram, o deputado Zé Mário afirma que conseguiu 6,93 milhões para construir uma nova escola rural no interior de Goiás, quando, na verdade, o governo liberou apenas 30 mil e não há previsão orçamentária para o restante. Esse esquema das escolas fake teria partido do deputado professor Alcides. O Estadão apurou que prefeitos que tentam convencer parlamentares a destinarem recursos para obras inacabadas são aconselhados pelos congressistas a buscar uma nova obra para, assim, se apresentarem como autores do projeto. O ministro fazia reunião com os prefeitos, ladeado dos dois pastores, com o presidente do FNDE, como dizendo assim, nós estamos respaldando. E depois os pastores iam achacar os prefeitos com as propostas mais indecorosas. Então, quem procede assim, evidentemente, tem que estar sujeito ao rigor da lei. Então, são prisões que foram determinadas pela Justiça, e a gente quer crer que a Justiça tenha dados realmente robustos, porque nós não conseguimos fazer a CPI, nós temos indícios muito fortes, denúncias muito fortes, de um escândalo sem precedentes na história do Brasil. A mamata acabou? Essa era uma das principais promessas eleitorais de Bolsonaro em 2018 e também agora em 2022. Inclusive, o presidente afirma, sem medo de ser feliz, que a corrupção de fato acabou. Mas isso não soa meio estranho? Afinal de contas, temos visto pipocar cada vez mais denúncias de corrupção no governo Bolsonaro, inclusive de pessoas ligadas diretamente a ele. Só que o Bolsonaro, ele gosta de acusar livremente. Quando as acusações, por mais bem fundamentadas que sejam, recaem sobre si, sobre seus filhos ou aliados, o que ele costuma fazer é interferir. Interferir para que não haja investigação. Para isso, ele troca um delegado da PF aqui, troca o chefe da PF ali, ameaça e persegue acolá. E os sigilos de 100 anos sobre qualquer investigação que possa afetar sua imagem? O que o Bolsonaro também faz é abrir o caixa do governo e tentar abafar CPIs, liberando emendas secretas para parlamentares.
o presidente demitiu ao menos 20 delegados em cargos de chefia na Polícia Federal. Ele também escolheu a dedo o Procurador-Geral da República. Dos 90 pedidos de investigação apresentados contra ele ao Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras só se posicionou favorável à abertura de inquérito em um deles. Denúncias graves de corrupção durante o governo Bolsonaro não faltaram. Algumas, como os casos de rachadinha na família, vêm de antes da presidência. Hoje a gente vai relembrar histórias para lá de suspeitas desses quase 4 anos de Bolsonaro no poder. Vem com a gente, mas antes se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos nossos melhores conteúdos. Quase 1.500 pedidos para acessar a Lei de Acesso à Informação foram negados pelo governo. Você ouviu certo. A lei que dá acesso às informações sobre como o Estado gasta seus orçamentos está sendo relativizada ou até ignorada em alguns casos. Um exemplo, em julho de 2019, em vez de fornecer as informações de forma transparente, o Palácio do Planalto decretou sigilo de 100 anos sobre os dados de acesso às dependências da presidência do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, os filhos 02 e 03 do presidente. Aliás, sigilo de 100 anos é o que não falta nesse governo. Teve sigilo de 100 anos sobre o processo interno do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e teve sigilo de 100 anos sobre a carteira de vacinação do presidente. Também teve sigilo de 100 anos sobre reuniões entre Bolsonaro e pastores suspeitos de comandar um gabinete paralelo no Ministério da Educação. E para atuar na base do sigilo e da falta de transparência, o governo Bolsonaro gerou um apagão de dados. O que isso significa? Que simplesmente o Estado paralisou pesquisas e bancos estatísticos que dão mais controle e precisão sobre como os recursos do governo são aplicados. O governo também extinguiu, esvaziou ou aparelhou pelo menos 75% dos conselhos e comitês nacionais, como o CONAMA, o Conselho do Meio Ambiente, e o Conselho de Segurança Alimentar, por exemplo. A gente está falando de mecanismos de participação popular, onde representantes da sociedade civil podiam debater e monitorar de perto as políticas públicas. Pouca gente talvez conhecesse o termo rachadinha antes de os Bolsonaro ficarem famosos no Brasil. Rachadinha é o nome dado a um esquema em que funcionários do gabinete de um determinado parlamentar devolvem parte do salário, que é embolsado de forma indevida pelo chefe. Em alguns casos, o funcionário nem chega de fato a trabalhar. Com os filhos Flávio e Carlos investigados por supostos esquemas de rachadinha, Jair Bolsonaro sempre esteve próximo desse tipo de suspeita. As investigações dos casos apontam que Fabrício Queiroz, amigo de Jair, seria o operador do esquema. Também identificaram pelo menos 27 cheques depositados por Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. A CPI da Covid no Senado movimentou a política brasileira durante vários meses de 2021, investigando a ação ou a omissão do governo federal no combate à pandemia. Você se lembra da manchete? Governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose da vacina indiana Covaxin? O caso, como todas as outras denúncias da CPI da Covid, está agora nas mãos do Ministério Público Federal, comandado por quem? Sim, pelo Augusto Aras. Teve escândalo também na educação. O ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura foram presos depois que pelo menos 10 prefeitos relataram que os pastores pediram propina para auxiliar na liberação de recursos para suas cidades. O balcão do MEC, como ficou conhecido o caso, cobrava propina até em ouro. E a pasta foi novamente alvo de denúncias depois que uma reportagem mostrou que o Ministério da Educação teria superfaturado em mais de 700 milhões de reais a compra de ônibus escolares. O esquema consistia em pagar R$ 480 mil por veículos avaliados em 270 mil. Para conseguir apoio do Centrão no Congresso Nacional em votações importantes ou abafar possíveis CPIs contra si, o governo Bolsonaro usa um orçamento paralelo de bilhões de reais. São verbas do Orçamento Geral da União destinadas de forma sigilosa através de emendas de relator feitas por acordos políticos. Então ninguém sabe quem destinou quanto, nem para onde, nem para quem, até porque a distribuição não é igualitária entre os parlamentares. Lá em maio de 2021, então o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o da boiada,
foi alvo de uma operação da PF que investigava se funcionários do Ministério e do IBAMA favoreceram o contrabando de madeira. Na mesma operação, o então presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foi afastado do cargo pelas mesmas suspeitas. Propina na Covaxin, bolsolão do MEC, ministro madeireiro, emendas secretas, sigilos de 100 anos, falta de transparência, interferência direta em investigações. Foi bom a gente rever essa lista para refazer a pergunta: que fim levaram as investigações de todos esses casos? Essa é uma resposta que a gente ainda busca descobrir. O que se espera de um governo sério é a investigação, mas Bolsonaro prefere interferir, dar um jeito para deixar tudo como está. Vamos falar de corrupção, tipo, a sério? Poucas coisas causam maior espanto a quem lida com política profissionalmente do que essa ideia por aí, né, de vou votar no Bolsonaro porque ele não é corrupto. Nada sustenta isso. Aliás, é o contrário. Temos indícios muito fortes de que o governo Jair Bolsonaro é o mais corrupto da história da nova república. Temos sinais igualmente fortes de que, pessoalmente, na pessoa física mesmo, Jair Bolsonaro é o homem mais corrupto que presidiu o Brasil. Talvez ele dispute com Fernando Collor, que, aliás, é seu aliado. Parece irreal? Vamos trabalhar só com números? O mensalão, durante o governo Lula, servia para comprar base parlamentar. Saiu por 101 milhões de reais. O orçamento secreto, durante o governo Jair Bolsonaro, serve para comprar base parlamentar. Desde 2020 já soma 45 bilhões de reais. Mesmo que a gente compare com o Petrolão, tá? No total foram desviados lá 6 bilhões de reais da Petrobras. Vamos para a pessoa física? Lula é acusado de ter ganho 2 imóveis de empreiteiros, um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. Bolsonaro e família compraram 107 imóveis, 51 deles com dinheiro vivo. Mala mesmo, sabe? Mala cheia de dinheiro. A gente sabe disso porque está no contrato de compra e venda, ali registrado no cartório, que as notas tiveram de ser contadas uma a uma. Foi o que mostrou a Juliana Dalpiva no UOL. Só uma das mansões compradas pelo clã Bolsonaro, uma delas, dá 2 vezes o valor do tal triplex do Guarujá. Vem cá, na boa, que tipo de gente compra imóvel em dinheiro vivo? E de onde vem o dinheiro para comprar tanta coisa? Do salário de deputado federal, estadual e vereador? Não, né? Mas que tipo de matemática faz as pessoas acharem que não tem corrupção nesse governo? Tem. E a corrupção barra pesada. E isso tudo porque a gente está falando só de números. Não estamos falando de outra coisa tão importante quanto. Quem foi o juiz do mensalão? Joaquim Barbosa, indicado para o Supremo pelo Lula. Lula indicou alguém para o Supremo para pegar leve com ele? Pois é, não fez. Quem foi o Procurador-Geral da República na Lava Jato? Rodrigo Janot, indicado por Dilma. Pegou leve? Já Bolsonaro, quando ele indica ministro do Supremo ou Procurador-Geral da República, qual é o critério? Proteger a família Bolsonaro. Bolsonaro não é só muito mais corrupto do que qualquer outro, com a possível exceção de Collor, como usa o seu poder para que nada seja investigado. Agora, ainda assim, vale a gente ter uma conversa séria sobre corrupção, sobre como funciona a nossa república. Você entende por que houve o mensalão? Por que há o orçamento secreto? Você compreende o que é o orçamento secreto? Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E você? Você conhece o Meio? Então assina o Meio Premium. É para que a gente consiga produzir jornalismo de qualidade como esse vídeo. E a live do Meio, que vai acontecer no domingo, dia 30. Assim que fecharem as urnas, eu e a equipe do Meio iremos analisar as eleições e tentar prever como será o Brasil depois delas. Por apenas R$10 por mês, você apoia o Meio e permite que a gente continue fazendo vídeos e textões, claro, textões, combatendo a desinformação e, claro, defendendo a democracia. E esse aqui, esse é o ponto de partida.
Vamos começar com o básico. Como é que nós elegemos deputados federais? Já pensou nisso? As grandes cidades, onde vivem a maioria dos brasileiros, se fragmentam todas em pequenos conjuntos na hora de escolher os seus deputados federais. Então, como os votos vão para todo lado, elas elegem poucos deputados. Nas pequenas e médias cidades é diferente. Os votos tendem a se concentrar num número menor de candidatos. Nesses lugares, tem sempre aquele deputado muito conhecido em quem toda a cidade vota. O resultado concreto é esse. Pequenas e médias cidades elegem mais parlamentares do que as cidades grandes. A coisa fica desproporcional, tá? A representação das pequenas e médias cidades, que têm menos brasileiros, é muito maior do que a das grandes cidades. Mas é assim que se forma a Câmara dos Deputados. Aliás, é assim que se forma o Centrão. São esses os deputados do Centrão. Sabe por quê? Porque, olha, a maior parte do dinheiro que o Brasil arrecada vai para a União, vai para Brasília, e fica nas mãos do governo federal. Então, se uma prefeitura de cidade pequena quer, sei lá, pavimentar uma rua, fazer uma praça, comprar ambulâncias, esse prefeito, ele precisa convencer alguém em algum ministério a soltar essa verba para ele e não para outro prefeito. Como é que ele consegue ser favorecido? Pois bem, a principal tarefa dos deputados dessas cidades é virar um despachante. Quanto mais dinheiro o deputado consegue soltar em Brasília para a sua cidade, maior o seu prestígio com o prefeito. Quanto maior o prestígio com o prefeito, maior o potencial de ele se reeleger. Vocês entenderam a mecânica de como o troço funciona? O governo federal, o poder executivo, ele também tem interesse nesse jogo, tá? Afinal, o governo precisa aprovar suas leis, precisa fazer reformas na Constituição, precisa do voto dos deputados. Só que a maioria dos deputados tem como seu principal interesse conseguir dinheirinhos para as suas cidades. As cidades grandes elegem deputados pelas suas ideias. As cidades pequenas e médias os elegem para trazer benefícios concretos. Se a gente tivesse outro sistema de votação, os deputados talvez fossem distribuídos de forma mais proporcional. Teríamos mais gente defendendo as multidões das grandes cidades. Só que o sistema de votação que temos vai sempre produzir um centrão. Olha, não adianta eleger presidente achando que vai estar mais ou menos corrupção, tá? O que gera centrão, o que gera esse tipo de corrupção é o modo pelo qual elegemos deputados. As regras do jogo determinam como o jogo é jogado. Nos primeiros 2 anos, o governo Lula cometeu um erro grave. Decidiu não se unir ao PMDB, que era o maior partido da Câmara. Como é que essa união funciona? Você divide poder. Dá ministérios, dá secretarias, presidência de estatais. Isso é uma forma de compartilhar responsabilidade por políticas públicas. Aí, um partido aliado pode dizer para os seus eleitores que é responsável, sei lá, pela educação, por exemplo. O governo Lula preferiu fazer um ministério petista, puro sangue, e não construir aliança com o PMDB. A saída que o Zé Dirceu, que estava na Casa Civil, encontrou na época, foi pagar uma mesada para os deputados. Aí formou a sua base. Isso foi o mensalão. Na primeira metade, o governo Bolsonaro ficou também batendo de frente com o Congresso o tempo todo. Até que a temperatura esquentou tanto que os caras perceberam que entraram naquela zona perigosa em que o impeachment poderia sair. Aí o que fizeram? Se aliaram a Arthur Lira, que foi eleito presidente da Câmara. E o Lira chegou no Planalto com a faca na garganta e falou que queria um orçamento para ele. Tipo, só isso. Ou seja, o jogo mudou. Ao invés de os deputados irem nos ministérios implorar por verbas, a coisa passou a funcionar diferentemente. Os deputados decidem como gastar e o governo simplesmente assina o cheque. O que era ruim, piorou. Essa fórmula tem 2 problemas. O primeiro, imediato, é que mesmo que todos os gastos fossem limpos, não pode ser assim. O país tem prioridades, tem investimentos que são mais importantes de fazer do que os outros. E as prioridades não são necessariamente aquelas que beneficiam as cidades dos deputados que estão na Câmara dos Deputados. Só que o problema maior
é que a coisa é transformada em corrupção mesmo, porque todos os gastos são escondidos. É dificílimo descobrir para onde está indo o dinheiro. Um dos motivos é que o Lira vai negociando com cada parlamentar e ele não quer que os deputados saibam quem está se dando melhor e quem está se dando pior. O outro problema de esses gastos serem escondidos é que a gente não sabe quanto está sendo desviado. O que sabemos é que é muito. A gente conhece e entende o orçamento secreto por conta da equipe do jornal Estado de São Paulo que descobriu o jogo todo. Um dos principais repórteres que fizeram esse trabalho foi o Breno Pires, que hoje está na revista Piauí. Uma das coisas que ele descobriu é que das 10 cidades que mais receberam orçamento per capita para a saúde em todo o Brasil, 9 ficam no Maranhão. A cidadezinha de Santa Quitéria, por exemplo, realizou quase 100 mil atendimentos de emergência com médicos especializados no ano de 2020. Olha, dá 4 atendimentos urgentes por habitante. Essa mesma cidade realizou mais exames de HIV do que São Paulo, capital inteira. A história do orçamento secreto ela é toda assim. Quando você olha na lupa, os gastos vão sendo inventados, o dinheiro vai saindo. As obras foram feitas, os médicos realmente trabalharam, os tratores foram comprados, tudo é propositalmente feito para parecer confuso, obscuro, difícil de traçar. 45 bilhões de reais desde 2020. Sabe como que isso tem impacto? Outra reportagem do Breno Pires. Qual o partido que elegeu a maior bancada? O PL. Qual o partido que recebeu mais verbas do orçamento secreto? O PL. PP, Republicanos, União Brasil e PSD reelegeram muita gente. Adivinha o que eles têm em comum com o PL? Pois é. Esse perfil de um congresso com centrão a toda que foi eleito agora se deve particularmente a esse esquema de distribuição louca de verbas com nenhum controle. Corrupção premia. Da próxima vez que eles disserem que não tem corrupção no governo Bolsonaro, olha torto. A pessoa ali está com muita vontade de se enganar. Outra coisa. Aliás, vocês sabem quem Joaquim Barbosa, o ministro que condenou o mensalão, vai votar? Luiz Inácio. Olha que provocação interessante o Otávio Rossler Ribeiro me faz. Pedrão, é simples, o coleguinha fascista acabou. Sou fã do seu trabalho, admiro demais você e seu trabalho fez eu me descobrir muito mais liberal do que eu imaginava que era. Sou uma pessoa social-democrata clássica. Mas não dá mais para a gente passar pano para essas pessoas, Pedro. Os com estudo ou os sem estudo, os intelectuais e acadêmicos e aqueles que não se dedicam tanto à reflexão. Todos sofremos com a necropolítica desse governo, com as brincadeiras em plena pandemia e com políticas públicas no campo da economia, muitas vezes irresponsáveis ou propositalmente violentas. Se depois de 4 anos desse governo, de 4 anos de alguém falando em fechar o STF, de 4 anos de violência institucional, a pessoa vota no Bolsonaro, ela é fascista sim. Abraço. Cara, eu não estou preparado para acreditar que metade da população brasileira é fascista. Eu acho que existe um fascismo sim. Eu não tenho dúvida de que Jair Bolsonaro é representante desse fascismo. Mas olha, se metade de nós somos fascistas, fecha a tampa, o país acabou, não tem mais jeito. A gente está fazendo eleição para quê? Entendeu? Vamos nos mudar, porque não é assim. Voto é identidade. Principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, voto é uma definição de como a pessoa se vê. A gente está num tempo muito tribal. Então, se você frequenta um clube, se você é de uma determinada cidade em que todo mundo é bolsonarista, não ser bolsonarista é dizer que você não faz parte daquele grupo. E nós andamos, nós humanos, com uma necessidade imensa de pertencermos a grupo. No momento, emocionalmente, não estar fazendo parte de grupo nenhum quer dizer uma sensação de
exclusão imensa. A gente também está num tempo em que existe uma profunda solidão espalhada pelas cidades, né? Uma penca de pessoas sozinhas, trancadas em apartamentos, vendo televisão, streaming, jogando videogame e tudo mais, perdidas nos fóruns da internet e buscando o contato humano mínimo que consigam. Existem uma série de razões sociológicas, antropológicas, para a gente estar vivendo um tempo como esse. Mas identidade se tornou uma coisa muito forte. E o que o bolsonarismo oferece, fundamentalmente, é identidade. Quando você sai com a camisa da seleção brasileira e tem um bando de gente ao seu lado com a camisa brasileira, gritando mito, 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 capitão, 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 aquilo te dá uma sensação de comunhão. Eu estou junto com essas pessoas. Eu faço parte deste grupo. Eu tenho... Isso, aliás, é parte do truque pelo qual fascismos conseguem produzir massas. Não só agora, isso já era assim nos anos 20 e 30. Agora, esse fenômeno a gente percebe por toda parte, em movimentos de esquerda, em movimentos de centro, em movimentos de direita. Está todo mundo atrás do seu time, do seu clube, do seu grupo. E esse grupo do bolsonarismo, ele tem uma base muito forte. E a partir do momento que ele tem uma base, principalmente geográfica, muito forte, ele meio que cria uma certa imposição para uma quantidade muito grande de pessoas. E as pessoas não ficam pensando sobre política, elas não ficam pensando sobre valores. Então, a partir do momento que você é daquele time, você fica ali tentando justificar tudo, para tudo que é ruim tem uma explicação. Cara, tem gente que acha que bandido bom é bandido morto, tem gente que é racista, tem gente que é fascista mesmo. Mas não ache que uns 40 a 43% da população brasileira é fascista, porque não são. Agora, são certamente pessoas que não estão entendendo nada. Ou então são pessoas que acham que só tem um caminho autoritário mesmo, porque não tem jeito, porque não entendem como é que o processo político funciona, não sabem, não conseguem entender o que tem de consertar. Então, um dos trabalhos fundamentais é explicar o que está acontecendo, explicar como é que as coisas funcionam. É para isso que, por exemplo, nós aqui do meio estamos aqui, no vídeo, na internet. Entende? Porque quanto mais gente entender, mais claro fica o caminho da democracia. Mas muita gente, mesmo gente culta, acha que entende e, na verdade, só tem uma visão extremamente superficial de como funciona o processo político. Então, não vamos chamar de fascismo o que às vezes é ignorância, não vamos chamar de fascismo o que às vezes é só um medo brutal de solidão. Porque se a gente percebe isso como ignorância, um medo brutal de solidão, a gente percebe que temos um futuro não fascista ali na frente, não é? Então, esse canalha que está no Ministério do Meio Ambiente, esse Salles, é bandido, já é condenado por improbidade. Aí fica um papo furado, esses bolsonaristas fanáticos, o governo Bolsonaro é um dos mais corruptos que eu já vi. Eu estou dizendo que o ministro do Meio Ambiente, o cidadão Salles, é condenado já pela justiça por improbidade. E está ali para fazer passar a boiada. Ou seja, vai destruir o conceito. Só para você ter uma ideia, a China era o Brasil o principal parceiro comercial da China há mais de 15 anos. Em 1 ano e meio de boçalidade do Bolsonaro, o Brasil perdeu já o lugar de principal parceiro da China, virou a Argentina. A China agora desencomendou 1 milhão de toneladas de soja brasileira para comprar dos Estados Unidos. E a razão por cima da mesa é a forma criminosa com que o Bolsonaro e o governo dele tratam a questão da Amazônia. Esse vagabundo, desculpa, não tem outra palavra, foi para o plenário das Nações Unidas dizer que quem está fazendo queimada no Brasil são os índios. Porra, os índios estão aqui, Bolsonaro, há 40 mil anos e nunca houve fogo na Amazônia. Esse imbecil está pensando que nós somos todos os idiotas, porque tem meia dúzia de doido que fica batendo palma para esse doido dançar. Os índios da Amazônia estão lá há 40 mil anos.
Nunca se ouviu falar de queimada com índio. Quem está queimando a Amazônia é o agronegócio, para plantar soja e para botar boi, e para fazer extração de madeira ilegal, com apoio cúmplice desse general Mourão, que é outro pilantra, vice-presidente da República do Bolsonaro. Vão lascar a economia brasileira. A população está indignada com as denúncias de corrupção na compra de vacinas contra o coronavírus. Para 54,3% dos brasileiros, Jair Bolsonaro está envolvido nessas práticas de corrupção. É o que revela a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Atlas Político. A pesquisa mostra ainda que para 61,2% dos brasileiros, o governo Bolsonaro é corrupto. 56,4% acreditam que Jair Bolsonaro acobertou práticas de corrupção de aliados na compra de vacinas contra o coronavírus. O Instituto Atlas Político ouviu 2.884 pessoas entre os ele dias vota 26 contra? e Como é que ele 29 vai de julho. explicar lá A na margem cidade de dele? erro é Como é de que ele vai Isso. conseguir Não, o seu voto? você imagina você chegar lá em Dois Córregos, né? De É onde isso eu aí. vim, e disse: olha, povo de Dois Córregos, é o seguinte, você que recebe auxílio emergencial, eu votei contra, porque se trata de uma medida eleitoreira que, na verdade, destrói o equilíbrio fiscal do Brasil. E não sei o quê. Votei contra, caminhoneiro, os R$1.000 que você ia receber, porque, veja bem, se trata. No primeiro Veja Bem, o voto já foi. Né? Então, qual é o desastre dos governos populistas, mundo afora, e especialmente o populismo de extrema-direita, é destruir o terreno da institucionalidade. Perdão. É destruir o terreno da institucionalidade. Veja só, digamos que alguém, outra questão, digamos que alguém recorresse ao Supremo contra essa medida. Você acha que o Supremo, mesmo sendo ilegal, mesmo havendo desvio de finalidade, com tudo que o Supremo está apanhando, ainda ontem, na posse da presidente da Caixa, o Bolsonaro voltou a bater no Supremo e no TSE. Você acha que o Supremo vai dizer não? Caso do ICMS, tem 3 ações no Supremo. Uma com André Mendonça, ele já deu liminar, dizendo que os estados não podem cobrar ICMS diferenciado. Tem uma com o Gilmar Mendes, uma ação que o governo moveu para impedir os estados de legislar sobre taxação de combustível. E tem uma terceira, um terceiro recurso, uma ADI que está com a Rosa, né, dos 12 governadores, dizendo que é inconstitucional, porque fere o Pacto Federativo, esse teto de ICMS que eles pretendem que seja um tabelamento. Né? O que o Supremo vai fazer? Vai parar tudo? Vai dizer, não, nada disso vale, é tudo ilegal, vocês não podem fazer isso. O Supremo vai acabar fugindo, porque senão aí, de fato, vira personagem principal da eleição, com essa gritaria toda que há do Bolsonaro contra o Supremo. Vejam o que faz um mau governante, né? Vejam o que faz um líder não comprometido com a democracia. Né? Por isso, eu lastimo certas leituras que me parecem de uma miopia formidável, e, de novo, né, acho que eu brinquei aqui outra vez, ninguém fique bravo quando eu falo miopia formidável, os míopes não se manifestam porque não usar mais míopes do que eu. Né? Pelo menos essa miopia aqui, física, histórica, não. Quando se compara, você pode gostar, não gostar do Lula, gostar, não gostar de todos os outros. Agora, quando se compara Bolsonaro a outros candidatos, e no caso ao Lula, para ser claro, porque os dois estão polarizando, dizendo, os dois têm lá seus defeitos. Atenção, o mais grave de todos os defeitos de um governante, o mais grave de todos os defeitos de um governante, o mais grave de todos os defeitos de um governante sim, eu repeti 3 vezes, é não respeitar as instituições. Entende? É emparedá-las. É colocá-las numa situação de Odal desce. E se a instituição resolver, não, acabou assim, não pode, você cria uma crise institucional inédita a menos de 3 meses da eleição. E esse cenário também interessa a ele. Esse cenário não é estranho à sua imaginação delirante. Não é?
Porque ele imagina que ele tem apoio dos militares, se preciso, e se houver convulsão social, para fazer uma interferência no processo eleitoral antes ou depois. É um absurdo. Junta-se a isso o fato de que tudo isso, toda essa coisa está sendo alimentada por 3 bilhões de liberação de emendas do relator. O orçamento. Então, isso, do orçamento. Do orçamento. Na verdade, é o governo mais corrupto da história. Pode-se falar o que quiser, é o governo mais corrupto da história. O orçamento secreto faz desse governo o governo mais corrupto da história. E faz desse jeito como você falou, né? Distribuindo esse populismo que até a oposição se lambuza dele, que é um pouco disso que a gente estava falando em relação a como você explicar. Então, quer dizer, foi muito esperto nisso. Aliás, eu até, deixa eu só falar, quanto à oposição se lambuzar, assim, vou discordar, você me conhece, vou discordar da expressão, porque o lambuzar-se fica parecendo que é o que eu fazia quando eu comia todo o bolo que eu gostava. Hoje eu tento economizar, porque com o tempo você vai comendo bolo e vai ganhando barriga. Então aí agora tá todo elegante. Eu como menos bolo para ficar com menos barriga. Com menos barriga. Esse lambuzar-se aí é um lambuzar-se meio compulsório também. Tá tendo a cara enfiada no bolo. Sim. Porque, evidentemente... É literalmente lambuzado, é aquela coisa que você... Mas não é assim, oba, vou pegar o bolo. Não. Come o bolo. Porque assim, ou você entra na festa, né? Ou não tem jeito. Vai perder voto, corre o risco de não se eleger. Corre o risco de dar a eleição de bandeja para o Jair Bolsonaro. Né? Porque ele já vai, se vocês ouvirem um miado, é o Miguelinho, que está aqui na parte de fora do meu escritório. Se for o caso, ele entra aqui e a gente faz junto. Tá. É um gato. Porque... ou você dá a eleição de bandeja para o Bolsonaro, ou você tenta resistir. Né? E, infelizmente, tentar resistir aí significa votar. O que você vai fazer? Né? Veja que os governadores, no caso do ICMS, alguns governadores se anteciparam. Né? Então, todos iriam recorrer inicialmente. Aí alguns falaram assim, não, a gente não vai recorrer. E simplesmente, tá bom, vou botar o ICMS no nível que o governo quer e pronto. Né? Falando com perdas em cenário, evidentes para os municípios.